Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa próxima aula do curso de Paradigmas de Programação. Nessa aula a gente vai falar sobre árvores, né? Árvores no contexto funcional, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha primeiro como que a gente define uma árvore binária. A gente vai falar sobre percursos em árvore, os tradicionais, pré-ordem, ordem, pós-ordem, enfim. Vamos dar uma olhada rapidinho nos percursos em largura, mais especificamente. eh, A gente vai ver 3 métodos diferentes de fazer isso. E aí depois nos próximos vídeos a gente vai falar sobre zippers, roseiras, que é um tipo específico de árvore, e árvores rubro-negras. Ok? Então, para começar essa aula, vamos começar falando um pouquinho sobre o contexto funcional que se apresenta quando a gente está implementando uma árvore, né? A gente já viu quando a gente estava falando de listas, que quando você está trabalhando com listas, existe um certo compartilhamento que acontece quando você faz uma alteração. Então, se você coloca, por exemplo, um novo elemento na lista, no início da lista, usando a operação cons, a lista antiga que você tinha, ela não é jogada fora, ela é reaproveitada. A mesma coisa acontece quando você altera um elemento no meio da lista. A lista, até aquele momento, até aquele elemento, ela vai ser copiada, mas a partir daquele elemento em diante, você consegue reaproveitar, né? Esse tipo de coisa também acontece em linguagens funcionais com árvores. Lembrando, por que que a gente precisa copiar? Porque as coisas são imutáveis, né, em linguagens funcionais. Então, a gente é obrigado a copiar. Mas em árvore, a gente tem um compartilhamento um pouquinho mais interessante. Então, vamos começar falando com árvores binárias de busca. Bom, árvores binárias de busca, elas são é, árvores binárias, né? Ou seja, cada nó tem ah, dois filhos, né? É, e além disso, eles têm a característica que eles são ordenados, organizados em uma ordem simétrica. Ou seja, o valor contido por um nó qualquer que você pegar na árvore é maior que todos os valores que estão armazenados em sua subárvore de esquerda e menor que todos os que estão armazenados na sua subárvore direita, né? Nessa definição aqui que eu estou dando, a gente está assumindo que existe uma ordem total, ou seja, não existem elementos que são iguais dentro da árvore, né? Mas isso não seria um problema, né? Bastaria a gente definir se elementos iguais eles precisam ficar ao lado esquerdo ou ao lado como filhos esquerdos ou filhos direitos, né? E ainda assim as coisas continuariam a funcionar se a gente usasse uma ordem parcial. Para representar uma árvore em Haskell, né, a gente pode representar desse jeito. Um tipo de dados, chamar aqui de arv, um tipo paramétrico que guarda elementos do tipo A, que pode ser ou uma árvore vazia ou um nó, né? Uma árvore vazia é basicamente o que a gente tem quando não tem nenhum elemento dentro da árvore, ou são os filhos dos elementos mais extremos da árvore, né? As folhas da árvore, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma árvore que contém só um elemento 10, ela vai ser representada da seguinte maneira: nó, árvore vazia, 10, árvore vazia, né? A gente vai usar essa representação de árvore, a gente pode usar para representar conjuntos, né? E essa classe de conjuntos, a gente pode mais tarde usar ela para representar mapas ou qualquer outra coisa, hash tables, que a gente quiser, né? Que operações a gente pode colocar num conjunto típico? A gente pode verificar se um elemento A faz parte daquele conjunto, né? Então, dado o elemento A e um conjunto de A's, eu devolvo verdadeiro ou falso. E eu posso também inserir alguma coisa num conjunto, que é dado o elemento A e um conjunto, eu devolvo um novo elemento, um novo conjunto, que contém aquele elemento que eu mandei inserir, né? Isso aqui tudo está definido como uma type class. Só um lembrete, vocês já devem estar carecas de saber nesse ponto do curso, mas uma classe em Haskell não tem nada a ver com uma classe em linguagens orientadas a objeto, né? As funções membro e as funções em série, elas são chamadas de métodos desta classe. De novo, métodos da classe não tem nada a ver com métodos de linguagem de programação orientada a objetos. E quando a gente pegar a nossa árvore e implementar uma instância para a classe conjunto, a gente está simplesmente falando, olha, está aqui as funções membro e série da árvore para que ela passe a fazer parte dessa classe conjunto. Mas lembrando, uma type class numa linguagem tipo Haskell nada mais é que um conjunto de tipos. Se um tipo faz parte de uma classe, quer dizer que ela implementa uma série de funções que são nomeadas, aqui nesse caso dessa classe, membro em série. Legal?
Bom, como que a gente faz então essa implementação dessa instância de conjunto para a nossa árvore? Temos que implementar os dois métodos, né? Um que é a função membro e outro que é a função em série. Vamos começar com a função membro. A função membro, ela, se for buscar algum valor, seja ele qual for, dentro de uma árvore vazia, o resultado é falso, né? Qualquer coisa que você estiver procurando dentro de uma árvore vazia, ela não está lá, né? Então o resultado é falso. Por outro lado, se você estiver procurando um elemento x dentro de uma árvore, que é um nó que tem uma subárvore esquerda, uma subárvore direita e um valor aqui armazenado, é o seguinte: se x for menor do que v, então eu faço uma chamada recursiva procurando do lado esquerdo, na subárvore esquerda. Né? Porque como é uma árvore binária de busca, eu sei que todos os elementos menores do que v estão armazenados nos filhos esquerdos, no filho esquerdo, né? na subárvore esquerda aqui. Se por outro lado for maior, eu sei que estão do lado direito. Então faço uma chamada recursiva para o lado direito. Se por outro lado, se x não é menor que v e se x não é maior do que v, só tem uma opção, né? Ele é obrigatoriamente igual a v. Nesse caso aqui eu simplesmente devolvo o verdadeiro, né? Ou seja, o elemento que eu estou procurando, ele está presente naquele conjunto, no nosso caso, está presente na árvore. E a inserção? Bom, a inserção numa árvore não é muito diferente do que a gente faz uma linguagem imperativa. Olha só, se eu for inserir o valor x dentro de uma árvore que é vazia, o resultado vai ser um nó, cuja subárvore esquerda é uma árvore vazia, subárvore direita é uma árvore vazia, e o valor x está ali, no valor daquele nó. Se por outro lado, eu for inserir o valor x dentro de uma árvore que não é uma árvore vazia, ou seja, ela é um nó, tem subárvore esquerda e direita, e tem um valor v, aí eu vou ver se eu vou inserir na subárvore esquerda ou na direita. Quando que eu vou fazer isso? Quando x for menor do que v, o valor que está ali naquele nó da árvore, eu vou para a esquerda. Se for maior do que v, eu vou para a direita. Eu simplesmente faço uma chamada recursiva. O novo nó que eu estou criando vai ser uma chamada recursiva para inserção do lado esquerdo ou do lado direito, devolvendo um novo nó. Então é aqui que eu estou fazendo aquele compartilhamento da estrutura, né? Aqui eu estou fazendo a cópia, né? Nota que eu estou criando um novo nó. Esse novo nó, ele é diferente do nó que eu recebi com parâmetro. Ele é diferente porque eu estou alterando um dos componentes dele aqui, né? Por outro lado, se não for menor, se não for maior, eu devolvo o próprio t. Ou seja, eu não faço alteração nenhuma, o elemento já estava lá dentro, porque ele não é menor ou maior, ele é igual, ou seja, ele já estava lá dentro. Vamos ver como é que fica esse compartilhamento agora com um exemplo, né? Vamos dizer que eu estou querendo primeiro verificar se o elemento E está contido nessa árvore. Bom, eu começo verificando aqui, na raiz. O E é menor do que o D? Não, é maior. Então, eu venho para a direita. O E é menor do que o G ou maior que o G? É menor. Então, venho para cá. O E é maior ou menor que o F? É menor. Então, eu vou para a esquerda. Opa, não tem ninguém, árvore vazia. Então, ele não está lá dentro. Né? É trivial. Agora, e se eu quiser inserir o elemento E nessa árvore? Então, eu vou fazer esse mesmo caminho, né? Esse mesmo caminho que eu havia feito antes. Eu saí daqui, vim para cá, depois eu vim para cá. E depois eu cheguei aqui no lugar onde ele deveria estar, mas ele não estava. Esse caminho que eu percorri, daqui para cá até aqui, é o caminho que vai precisar ser copiado. Né? Então, vamos dar uma olhadinha como é que isso fica. Eu vou inserir. Então, em preto eu tenho a árvore original, em azul a árvore nova, né? Depois da inserção. Então, note o seguinte. O D, apesar dele continuar apontando para o B, apesar dele continuar apontando para o G precisou ser modificado porque ele está apontando para uma nova versão do F. Por que o F também precisou ser copiado e modificado? Porque agora o F modificou. Né? Agora ele aponta para um E. Quando ele aponta para um E, automaticamente eu tenho uma nova versão do F. Tendo uma nova versão do F, eu sou obrigado de novo a criar uma nova versão do G. O G, por sua vez, força a criação de uma nova versão do D.
né? Então todo esse caminho em azul, ele precisou ser copiado. Por outro lado, notem que eu tenho versões antigas e novas da árvore convivendo ao mesmo tempo aqui, né? Então olha só, esse cara aqui que está em azul é novo, mas ele está apontando para um pedaço de uma árvore antiga aqui, B, né? Esse cara G também é novo, ele aponta para um F novo, mas ele também está apontando para um H que é antigo. Então, nesse momento eu tenho duas versões da árvore na memória, né? Se alguém ainda tiver uma referência para a árvore original aqui, para XS, a árvore original vai continuar sendo o que ela era antes, o que está em preto aqui. Por outro lado, quem estiver usando a nova referência para a árvore, YS, ele já vai enxergar essa árvore modificada, né? Então, é uma estrutura persistente de dados, no sentido de que as duas versões da estrutura elas convivem na memória, né? E é aqui, quando você começa a ter esse tipo de compartilhamento um pouco mais complicado, é que começa a ficar mais clara a vantagem de se você utilizar uma linguagem que tenha um controle automático da memória, como o Garbage Collection, que é no caso do Haskell, né? Se você tivesse que lidar de jogar fora esses elementos aqui na mão, você também teria que fazer um controle de quem tinha referências para XS, enfim, um trabalho desgraçado, né? Então isso aqui é uma coisa que é importante, que o seu ambiente de programação, seja a linguagem que for, se você estiver criando uma linguagem, se você estiver criando estruturas de dados que são persistentes, é muito importante que ele tenha o controle automático de memória, né? Inserção em árvores. Bom, se a gente assumir, né, que a árvore que a gente está trabalhando é uma árvore balanceada, o tempo para fazer a inserção é proporcional a O de log n, né? E o número de elementos que eu vou precisar copiar também é proporcional a O de log n, né? Eu não preciso copiar a árvore inteira. E, sendo bem justo, o número de elementos na árvore, ele é, tipicamente, para aplicações reais, muito maior do que o número de elementos que eu vou precisar copiar. Então, o custo que eu tenho para fazer essa cópia desses elementos ali pela árvore, ele não é tão grande assim, né? Na prática, ele não é tão grande assim. E ele é proporcional ao log de n elementos. Se você for manter a versão antiga, você aumentou o log n elementos, o consumo de memória, né? O proporcional log n, o consumo de memória, você aumentou. Agora, se você for jogar fora a árvore antiga, você não está usando as versões antigas da árvore, basicamente a próxima coleta de lixo que for rodada vai jogar fora esses elementos que você não está mais utilizando, né? Especificamente o D preto, o G preto, o F vão ser descartados, né? Porque eles não vão ser mais necessários. Isso aqui também não poderia ser muito lento quando você estivesse numa árvore muito grande, né? Ou num computador que está lidando com muitos dados. A verdade é que o sistema, o compilador do Haskell e de outras linguagens, né, mas especificamente do Haskell, que a gente está olhando aqui nesse curso, ele faz uma análise muito, vamos dizer assim, robusta de se você está reutilizando ou não os dados, né? Ele percebe, analisando o seu código, se esse D vai ser reutilizado, né, por alguém mais. Se não, ele faz alteração in place, ou seja, ele faz por baixo dos panos a alteração na própria posição de memória, no próprio D preto, né? Isso aumenta também o desempenho da execução. Você, como programador funcional, você não precisa se preocupar com isso, a princípio, né? Se você deixa que o compilador resolve para você. Ele é muito agressivo nesse ponto, né? Ele detecta esse tipo de coisa e faz automaticamente. A gente falou um pouquinho sobre a representação de árvores em linguagens funcionais, estilo Haskell, e também aproveitamos para falar um pouquinho sobre o compartilhamento de estruturas dentro de uma árvore, né? Como a árvore é uma estrutura um pouco mais elaborada do que uma lista ligada, algumas estruturas de compartilhamento começam a ficar mais interessantes. Nessa aula a gente vai falar sobre percursos, pré-ordem, ordem, pós-ordem, e também, mais para frente, sobre o percurso em largura na árvore, né? Então vamos começar com uma rápida revisão do que são cada um desses tipos de percursos.
Primeiramente, vamos para os clássicos, né? O pré-ordem, em ordem e pós-ordem. Qual que é a ideia? Você sempre parte a partir da raiz, e aí a ordem de visitação dos nós, dependendo do percurso que você estiver utilizando, é pré-definida. Então, se a gente estiver no percurso pré-ordem, a gente visita o nó atual, filho esquerdo, filho direito. Para que a gente chega no novo nó, isso repete. Nó atual, filho esquerdo, filho direito. E por aí vai. Né? A gente faz esse procedimento recursivamente. Então, como é que fica na hora que for executar isso? Se eu estiver rodando o percurso pré-ordem. Então, visito o nó atual. Aqui a gente está imprimindo o número, né, da ordem que ele foi... que alguma função que você quis chamar, enfim, da ordem que foi aplicada alguma ação assim em cima daquele nó. Então, pré-ordem é o nó atual vai para a esquerda. Nó atual vai para a esquerda. Nó atual viria para a esquerda, não tem nada, volta, e aí vai para a direita. E aí repete a regra. Nó atual vai para a esquerda. Não tem o que fazer na esquerda, volta, vai para a direita, não tem o que fazer à direita, volta, volta. Daqui vai para cá e repete. Nó atual vai para a esquerda. Nó atual iria para a esquerda, não tem o que fazer, iria para a direita, não tem o que fazer. Volta para cá, vem para cá, enfim. E vai seguindo essa linha. Qual que é a diferença do pré-ordem para os demais? Pré-ordem é nó atual, esquerda, direita. Em ordem é esquerda, nó atual, direita. Então vamos seguir aqui. Em ordem é esse laranja aqui, né? Então, esquerda, esquerda, não tem mais para onde ir, então nó atual, 1, vai para a direita, não tem o que fazer, volta. Nó atual, vai para a direita, tem para a esquerda, não tem para a direita, não tem, né? Volta, volta, vem para cá, 5, 6 e 7. E o pós-ordem como funciona? Então a gente já visitou nó atual, esquerda, direita, esquerda, nó atual, direita. Pós-ordem é simplesmente você ir para a esquerda, direita e depois o nó atual. Então fica esquerda, esquerda, 1. Direita, 2. Nó atual, 3. Direita, esquerda, 4. Direita, 5. Nó atual, 6. Volta para cá, 7. Né? E essa maneira de implementar, ela se reflete bem claramente no código. Então, olha só. Pré-ordem. Nó atual, X, né? Vai para a esquerda, vai para a direita. Em ordem. Nó à esquerda, primeiro chamada recursiva à esquerda, nó atual, chamada recursiva à direita. E finalmente pós-ordem. Chamada recursiva à esquerda, chamada recursiva à direita e depois o nó atual. Fica faltando então a explicação do último tipo aqui que eu coloquei nessa lista, que é a versão em largura. A versão em largura você pode imaginar da seguinte maneira: você pega e traça divisões para cada um dos níveis da árvore. E aí você vai nível a nível enumerando ou aplicando a função que seja de interesse da esquerda para a direita. Então, primeiro nível, aqui, eu aplico a função de interesse, imprimo aqui o D ou o número D, 1, né? Então é o D. Aí depois, o segundo nível, vai ser o B, depois o G. Depois, terceiro nível, o A, o C, o F e o H. Então, 4, 5, 6 e 7. Né? A gente vai ver como que vai a implementação disso daqui a pouquinho. Então, está aqui novamente o código que faz pré-ordem, em ordem e pós-ordem. Né? A implementação recursiva é trivial, né? É bem simples de se fazer. Fazer essa implementação de uma maneira não recursiva dá um pouquinho mais de trabalho, porque aí você precisa fazer a implementação de uma pilha, né? Para fazer o controle da ordem das chamadas que você tem. Então, vamos falar agora de como a gente faz para percorrer em largura a árvore. Né? A gente quer fazer essa ideia de níveis aqui. Bom, para percorrer em largura, a gente precisa usar uma fila. A gente ainda não tem uma implementação de fila que a gente viu, uma implementação eficiente que a gente tenha visto para linguagens funcionais. Então, a gente vai fazer uma implementação meio fuleira aqui, uma implementação bem simples, baseada em listas. Né? Então, a minha fila nada mais é que um tipo paramétrico, eu chamei aqui de queue, fila em inglês, que guarda elementos do tipo A, e é uma lista de As. Se eu quero ver, se eu quero criar uma fila vazia, simplesmente devolvo uma lista vazia. Se eu quero verificar
se a minha fila ela é vazia, eu uso a função null, que já existe, né? A função null verifica se uma lista é vazia ou não, né? E como a minha fila nada mais é do que uma lista, ela serve para os nossos propósitos. Ok, sei criar uma fila vazia, sei verificar se uma fila está vazia. Como é que eu agora faço para enfileirar e desenfileirar? Então tá aqui as funções de enfileiramento e desenfileiramento. Essas funções a gente vai trabalhar na fila da seguinte maneira. A gente vai enfileirar, né? A gente vai colocar um elemento que acabou de chegar na fila na primeira posição. Então isso é muito rápido, né? Porque a gente pode usar o operador cons de listas. Colocar na primeira posição é tempo constante, né? Então esse cara aqui é on de 1. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é que como minha função de enfileiramento recebe uma fila e um valor a ser enfileirado, e o operador cons ele recebe um valor e a lista, a gente precisa inverter a ordem dos parâmetros. Então por isso eu uso essa funçãozinha prática aqui, a função flip, que simplesmente troca a ordem dos parâmetros de uma dada função e te devolve uma função com a ordem trocada. Então, enfileirar é basicamente colocar no início da minha lista. E para desenfileirar? Bom, como é uma fila, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, eu preciso tirar do final da lista, porque o final da lista é o primeiro elemento que entrou naquela lista. Então eu pego aqui last, né, de XS, que é o último elemento, ou seja, o primeiro que foi colocado. E o que sobrou da lista? Bom, o que sobrou da lista é a lista sem o último elemento, né? Existe uma função que já faz esse cálculo para a gente, chamada init, que dada uma lista, ele te devolve a lista sem o último elemento. Então, a gente devolve, na verdade, uma tupla, um par de elementos. O valor que foi retirado da fila e a fila com aquele valor já retirado. Né? Então, chamado de deq, né? De dequeue, enqueue. Então, enqueue e dequeue. Perfeito. Então, vamos dar uma olhadinha como que a gente faz para imprimir, por exemplo, os valores de uma árvore em largura. Essa implementação ela é muito próxima da implementação que a gente tem em linguagens imperativas, né? Porque ela se utiliza de uma fila para fazer isso. Então vamos dar uma olhadinha como ela funciona. Basicamente, o largura queue aqui, né, de fila, largura queue, ela usa uma função auxiliar chamada largura fila, que é chamada com o parâmetro de uma fila vazia enfileirada à raiz da árvore. Então a gente chama essa função passando uma fila que tem só a raiz da árvore. A primeira coisa que essa função auxiliar aqui embaixo faz é verifica se a fila está vazia. Se a fila está vazia, não tem mais o que imprimir, né? Porque já foi feito tudo ou não tinha nada a fazer. Se, por outro lado, a hora que eu desenfileirar o elemento ali da fila que eu recebi como parâmetro, aí quer dizer que eu tenho algo a fazer. Se for uma árvore vazia, aí eu não tenho nada que imprimir, não tenho nada que fazer. Eu simplesmente pego o que sobrou da fila, que pode ser que tenha alguma coisa ali, e faço uma chamada recursiva por largura fila, né, para continuar com o que sobrou o que sobrou da minha fila. Né? Então eu pego esse quelinho aqui, o que sobrou, eu passo como parâmetro aqui e tudo certo. Por outro lado, se o que eu tirei de dentro da fila não foi uma árvore vazia, foi um nó propriamente dito, quer dizer que aqui está na hora de eu imprimir aquele nó. Então eu imprimo o valor daquele nó, x, e esse nó ele vai ter dois filhos, um esquerdo e um direito. Eventualmente podem ser árvores vazias, mas pode ser que não. Né? Então eu faço uma chamada recursiva para o largura fila aqui, passando como parâmetro uma nova fila. Que nova fila é essa? Eu enfileiro o E na fila quelinha, que é esse cara que estava aqui, né? Que é a fila retirado o nó que eu estava trabalhando. Então, enfileiro a subárvore esquerda na fila. O resultado disso, eu enfileiro a subárvore direita. E isso eu passo para a chamada recursiva de largura fila. Então, o que está acontecendo? Eu estou pegando e colocando os novos ramos que eu acabei de encontrar, ou seja, os novos ramos desse nó que eu acabei de encontrar na fila, no final da fila. Eu vou continuar seguindo os elementos na fila sequencialmente ali, né, um depois dos outros, pela ordem que eles forem inseridos, enquanto eu vou colocando as coisas novas, as novas ramificações que eu vou descobrindo na fila. Né. Alguns comentários sobre essa implementação. Essa implementação, ela usa uma fila. A fila que a gente acabou de apresentar, a fila fuleira, ela tem uma complexidade bem ruim, né? Constante para enfileirar, mas é O de N, né? Onde N é o tamanho da fila, para desenfileirar.
Isso não é legal. Isso significa que esse cara aqui vai rodar em tempo de n também, né? Não, quadrático, melhor dizendo. Né? Isso não é o desejável. Bom, dá para melhorar? Dá. Né? Com o que a gente já sabe, a gente consegue fazer uma implementação de fila que o tempo amortizado de operação é constante, é O de 1. A gente vai ver mais para frente, quando a gente estiver falando mais de outras estruturas de dados, como é que a gente pode implementar uma fila dessa. Mas é importante saber que essa implementação com uma estrutura de dados legal, né, que seja eficiente, ela roda em tempo linear, que é o que a gente esperaria, né? Para imprimir todos os elementos de uma árvore, você tem que passar por todos os elementos de uma árvore, então o linear é o que a gente esperaria. Uma outra abordagem que a gente poderia implementar sem usar filas é um algoritmo baseado em níveis. Esse algoritmo baseado em níveis, ele tem a seguinte ideia, né? Ele vai, primeiro, bom, vamos seguir aqui, o código acho que é mais fácil, né? Ele tem também uma função auxiliar chamada largura nível linha. Essa largura nível linha é chamada como uma lista de árvores que só tem o nó raiz, né, da árvore aqui, para começar. Beleza. Quando ele chega nesse largura nível, ele verifica o que eu tenho para fazer. É vazio? Se for vazio, não faço nada, né? Return unit. Como eu estou dentro de I/O, basicamente é a mesma coisa que não fazer nada. Se não, se o que eu recebi não é uma lista vazia, quer dizer que eu tenho algo a trabalhar. Né? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar para cada um dos elementos que eu recebi em level, aqui, né? LVL é o level, é o nível que eu estou trabalhando. Lembre-se, a gente está trabalhando nível a nível na árvore para fazer a impressão dos nós que estão naquele nível. No nível raiz, só tem a própria raiz, né? No nível da raiz, que é o que a gente representa aqui com essa lista, que só tem a nó raiz. Então, se eu tiver em qualquer um dos níveis, eu vou ter aqui uma lista, receber comparando com uma lista dos nós daquele nível. Eu vou fazer o seguinte, para cada um dos nós desse nível, imprima esse nó. Né? É o que esse print_arv faz. Dado um nó, imprime aquele nó. Eu uso aqui esse map m. O map é para aplicar essa função em cada um dos elementos dessa lista. A gente está cansado de ver. Map m, porque é um map monádico, porque o print devolve um cara do tipo I/O, né? É uma ação de entrada e saída. Então é um map monádico. E o underscore é para dizer eu não estou interessado no valor de saída desse map. Eu só estou fazendo isso aqui pelo efeito colateral que isso vai causar. Né? Então, o M é de monádico, o underscore para falar eu só estou interessado no efeito colateral. Então, ele imprime todos os nós daquele nível. Vamos dar uma olhadinha nessa função print_arv. Basicamente, se for uma árvore vazia, não faz nada. Se for um nó, ele imprime o valor daquele nó. Pega x e imprime x. Só isso. Nenhum segredo. Imprimiu todo mundo. Imprimiu todo mundo, agora eu tenho que ir para o próximo nível para fazer a impressão. Para ir para o próximo nível, eu tenho que saber quem são os nós que estão no próximo nível. Para isso, a gente vai usar essa função filhos. Essa função filhos, ela vai ser um map, né? Por enquanto esquece o concat. Vamos olhar só para essa parte aqui. Mapeia a função filhos para cada um dos nós que estão nesse nível. A função filhos se for uma árvore vazia, devolve uma lista vazia. Se for um nó qualquer, devolve uma lista com E e com D. Se a gente tiver na árvore um nível que não é a raiz, por exemplo, se a gente tiver nesse nível aqui, se a gente tiver neste nível, o nível, segundo nível aqui, nível 1, nível 2, nível 3, se a gente tiver no segundo nível, o que vai acontecer? A gente vai pegar os filhos desse nó, vai vir uma lista com esses dois, vai pegar os filhos deste outro nó, vai vir uma lista com esses dois, e o resultado vai ser uma lista de listas com essas duas sublistas. Por isso a gente usa o concat. O concat vai pegar essa lista de listas e transformar numa lista única, uma lista que só tem um nível, né? Então vai ter esse cara, esse cara, esse cara e esse carinha aqui como uma lista só. Por isso a gente faz o concat map. Né?
Essa função é tão comum fazer o map e depois fazer o concat, que já existe uma função pronta, que é o concat map, que já faz isso tudo de uma vez. Então, eu pego os filhos do nível atual, faço um concat map para ficar uma lista única bonitinha, com essa cara aqui, e faço uma chamada recursiva do largura nível. Né? Esse cara vai repetir a operação. Ele vai receber uma lista, para cada elemento dessa lista ele vai imprimir, usando um mapm print árvore aqui, vai pegar todos os filhos, fazer concat map para todos os filhos e vai para o próximo nível, próximo nível, próximo nível. Né? Então, essa é uma maneira de percorrer todos os nós e ir aplicando aqui uma função a cada um deles. Bom, agora vamos considerar um problema um pouquinho diferente. O problema é que não é eu simplesmente quero passar pelos nós de uma árvore e imprimir aqueles valores. Vamos dizer que eu quero aplicar uma função para alterar o valor daqueles nós das árvores. Vamos dizer que essa função que eu estou querendo colocar é uma função que numera, né, aqueles nós. Ou seja, ele vai receber o número da ordem que ele foi visitado. A gente pode, por exemplo, pensar nesse problema, né, de numerar os nós da árvore nos percursos tradicionais de árvore, por exemplo, pré-ordem, ordem, pós-ordem. Vamos dar uma olhadinha com que cara isso fica. Então eu coloquei aqui embaixo a versão pré-ordem original, para a gente ter uma referência, e aqui em cima a versão que passa numerando os nós da árvore. Vamos dar uma olhada nos tipos dessa função. Numera pré-ordem recebe uma árvore que guarda elementos do tipo A e devolve uma árvore que armazena tuplas, onde o primeiro elemento é o elemento original da árvore e o segundo elemento é o número, né, daquele elemento ali. Tá? Bom, como que essa função vai funcionar? Então, da mesma maneira que nas versões anteriores eu tinha uma versão auxiliar, o numera pré-ordem, também tem a versão numera pré-ordem linha. Ele recebe como parâmetro um número, que é o número que ele vai utilizar para numerar o nó que ele recebeu como parâmetro, e o nó que ele quer numerar. Se ele receber uma árvore vazia, não há o que numerar, né? Então ele devolve i e árvore vazia. Né? Não tem muito segredo aqui. Se por outro lado ele receber um nó que precisa ser numerado, então ele vai devolver uma tupla de novo, né? Onde o segundo elemento é um novo nó que é composto pelo x, que é o valor do nó que eu recebi, o número que eu dei para ele, que eu veio como parâmetro, o i, e duas novas subárvores, E' e D'. Por que eu tenho que criar duas novas subárvores? Lembre-se, eu preciso fazer a reconstrução da árvore, porque eu estou alterando um elemento. Quando eu altero um elemento que tem alguém que aponta, o apontador precisa ser atualizado também, né? Porque a gente não tem alterações destrutivas, a estrutura da árvore é persistente. Então, quem são E' e D'? São chamadas recursivas para fazer a numeração. Então, numera pré-ordem linha i mais 1 do lado esquerdo. Por que i mais 1? Porque o i já foi usado no próprio nó, né? Então, pré-ordem raiz, vai para a esquerda, vai para a direita. Esse cara vai devolver para a gente o último número utilizado, né? Que a gente devolve aqui o i3, que a gente vai ver de onde vem. Esse último número utilizado é passado como parâmetro para a chamada recursiva para o lado direito, que é o i2, que vai devolver o i3. Então, a chamada recursiva para a direita devolve como resposta não só o ramo direito numerado, mas também o próximo número livre que pode ser utilizado. Esse próximo número que vai ser utilizado, eu posso devolver como resposta dessa função. Né? Isso justifica também aqui por que ele devolve o i. Porque o i não foi utilizado, então ele pode ser usado de novo. Né? De novo não, ele pode ser usado ainda. Né? Então não justifica devolver i mais 1. Ok, esse aqui é o pré-ordem. Como é que fica o em ordem agora? Basicamente o que a gente tem que mudar é a ordem da numeração das coisas, né? A ordem que a gente utiliza o número. Então, está aqui a implementação. Ao invés de eu usar pré-ordem era raiz esquerda direita, agora o número vai para esquerda, raiz, e aí depois direita. E 2 mais 1, né? Porque eu usei o i2 aqui, então i2 mais 1 para cá. E qual que é o próximo número livre? É o i3. Legal, isso é em ordem. E o pós-ordem? Lembrando, o pós-ordem vai ser esquerda, direita, raiz. Então, basicamente, esse cara vai ser o último a usar o número. Então, fica esquerda com i, direita com i2, que veio da chamada anterior, e
o original aqui, o original não, o nó inicial é o i3, que é o último valor que a gente tinha utilizado. Qual que é o próximo valor livre? O i3 foi usado, então i3 mais 1 devolve i3 mais 1. Né? Então a implementação é bem tranquila. E agora a versão com fila, né, para numeração em largura. Ela é um pouquinho mais trabalhosa e ela é um pouquinho mais difícil de entender. Mas eu vou contar a ideia dela aqui e depois a gente vai olhar passo a passo como é que ela executa. Acho que é mais fácil de entender desse jeito. Veja só, a gente começa de novo com uma função auxiliar BFN linha aqui, que passa um número a ser utilizado e uma fila de elementos a serem visitados. Começa uma lista vazia, começam enfileirando em uma fila vazia só a raiz da árvore que a gente está interessado. Então, feita a chamada aqui do BFN linha e com a fila, ele verifica se a fila estiver vazia, não há nada para fazer, devolve uma fila vazia. Se não, se a fila não estiver vazia, eu desenfilero, e aí o resultado pode ser ou uma árvore vazia ou um nó. Se for uma árvore vazia, eu não preciso fazer nada, né? Então simplesmente eu faço uma chamada recursiva de BFN linha, passando com o parâmetro i, que é o número que eu posso utilizar ainda, porque não foi utilizado, e em Q1, que é basicamente o que sobrou depois de eu tirar a árvore vazia. E eu devolvo isso como uma fila. Daqui a pouco vai ficar claro porque que a resposta dessas chamadas recursivas é uma fila também. Se não, se for um nó, aí eu pego e enfileiro o filho à esquerda e o filho à direita, faço uma chamada recursiva passando i mais 1 para a fila, né, para a nova fila que já enfileirei o e e o d, pego o resultado dessa chamada recursiva, e o resultado da chamada recursiva é uma fila, né? Lembra aqui que a gente estava devolvendo uma fila? É uma outra fila, né? Não é a fila de que eu recebi como entrada, é uma fila de saída, por isso que ela chama AltQ. Pego o filho da direita já numerado, o filho da esquerda já numerado, parece que está na ordem ao contrário, mas não está, né? Daqui a pouco a gente vai ver como não, com um exemplo. E aí eu pego e crio um novo nó com o filho à esquerda, o filho à direita, o X numerado e enfileiro na fila de saída. E isso volta, vai subindo, né? A hora que fizer a última chamada, eu desenfileiro e pego o primeiro elemento desse desenfileiramento aqui, que vai ser basicamente a minha árvore já numerada. Tá? Vamos ver um exemplo de como que esse cara aqui funciona. Para isso, eu preparei aqui. Aqui está o código, né? Que está todos os slides, ele também está na página da disciplina. E eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou colocar aqui do lado o código que a gente está executando. Então, está aqui, esse aqui é o código. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho dele. Opa. Muito bem. Coloquei aqui um pouquinho maior. E aqui embaixo eu fiz um passo a passo para a gente ir seguindo o que está acontecendo. Então, vamos tentar seguir aqui. Então, eu chamo a primeira vez para essa árvore aqui. Então, eu desenho uma árvore aqui. Para essa árvore aqui, eu vou chamar, na primeira chamada, dizendo, olha, passando a raiz, a numeração é 1, e a fila vai estar vazia, né? Depois de eu retirar esse cara da fila. Aí a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui e enfileirar os filhos esquerdo e direito. Os filhos esquerdos e direito de D são o B e o G. Tá aqui, o B e o G. E aí eu faço uma chamada recursiva, passando I mais 1 e a nova fila. Então, vem o B e o G para a chamada recursiva, I mais 1 é 2, desenfileiro o G, que é o que eu vou trabalhar, e aí a minha fila ela passa a ser os filhos do B enfileirados, que ele faz isso aqui. Então, desenfileirei o B, a fila passa a ficar só com o G, mas aí eu enfileiro os filhos do B, nessa linha aqui, fica G, A e C.
Aí eu faço novamente uma chamada recursiva. Desenfilero o G, está aqui, sobrou A e C. Aí eu vou enfileirar os filhos do G. São F e o H. O F e o H. Faço uma chamada recursiva de novo. Estou aqui. Desenfileirei o A, sobrou o CFH, mas agora eu vou enfileirar os filhos do A. E aqui começa a ficar um negócio diferente, né? Porque o A tem dois filhos que são... não tem filhos na verdade, né? É vazio. Só coloquei V0, V1 porque é de vazio. Então eu vou enfileirar aqui, depois desse passo, o V0 e o V1, né? Que são os filhos do A. Continuo fazendo uma chamada recursiva. Chegou aqui no C. Depois de desenfileirar o C, a fila ficou desse jeito, FHVV, depois de fazer esse passo de desenfileirar. Aí eu vou enfileirar os filhos esquerdos e direitos de C. Mas o C também não tem nenhum filho, são dois vazios, V0, V2 e V3. Então, a minha fila vai passar a ficar com a seguinte cara, V0, V1, V2 e V3. Faço outra chamada recursiva. Desenfileirei o F. Aí a fila ficou com essa cara, né? H, V0, V1, V2 e V3. E agora eu vou enfileirar os filhos do F. Os filhos do F também são vazios. É o V4 e V5. Enfileiro o V4 e V5. Chamada recursiva novamente. Para o H. O H vai ser desenfileirado, então sai o H daqui para cá, né? Beleza. E eu vou enfileirar os filhos do H. V6 e V7. Então, enfileirei os filhos do H, V6 e V7. Né? Enfileirado o V6 e V7, faço uma outra chamada recursiva. Agora com o I valendo 8. Né? Só que agora a nossa fila ela tem essa cara aqui, ela só tem vazios. Ela não tem mais nenhum nó ali de interesse. Né? Então, ele não vai cair mais nesse caso aqui do nosso case da chamada recursiva. Ele vai chegar nesse caso aqui. E esse caso, olha só o que ele faz. Ele devolve uma árvore vazia enfileirada na chamada recursiva de BFN de I e InQ1. Quem que é InQ1? É esse cara. Então ele vai chamar agora para V1, para V2, para V3, para V4, para V5, até a V7. Aí a V7 vai devolver uma árvore vazia, né? Dentro de uma fila, que vai estar vazia. E aí vai se enfileirar o V7, o V6, o V5, o V4, o V3, V2, V1. Voltando da chamada recursiva, né? Desempilhando tudo isso. Isso tudo vai me devolver esse cara aqui, né? V7, V6, que é o formato da fila de retorno. Agora, com o retorno da chamada recursiva, eu volto para a chamada da linha 6, que eu estava no H. Então eu estou nessa chamada recursiva aqui do H. O AltQ está valendo esse cara todo aqui. E aí eu faço um DQ do AltQ, pegando a subárvore direita, um DQ de novo do que sobrou aqui, pegando a subárvore esquerda, que são o V7 e o V6. Então, apesar de parecer que esse cara está na ordem contrária, não está, né? Porque na fila eles estão em outra ordem. Então, eu peguei aqui subárvore direita, subárvore esquerda, já numerados, no caso não tenho que numerar porque são árvores vazias. E aí eu enfileiro na fila de resposta o novo nó H numerado com 7. Então 7, H com a subárvore esquerda numerada, que é uma árvore vazia, que é o V6, a subárvore direita, que é o V7, e enfileiro. Então eu volto para a linha 6, faço esses dois DQs, junto o H com o número 7 em Q e devolvo como resposta a fila de saída, que eu já peguei e fiz o DQ do V7 e do V6, né? Sobrou V5, V4, V3, V2, V1, V0 e o próprio H7 que eu acabei de enfileirar nessa última linha. Com isso, acaba a chamada recursiva que a gente estava aqui na linha 6 e a gente volta para a linha 5, desempilha e volta para a linha 5. Na linha 5, ele vai fazer a mesma coisa. Vai fazer dois DQs, vai pegar o V5 e o V4, vai juntar com o F, numerando com o 6, a gente já tinha aqui os parâmetros, né? F com 6, junta os dois, enfileira o F junto com o 6 na fila de saída, então fica V3, V2, V1, V0, H7, F6,
e volta para a linha 4. Estamos aqui na linha 4. Repete o processo. Faz 2 dequeus. Os 2 dequeus aqui vão ser o V3 e o V2. Junta com o C e faz o enqueue. Então ficou V1, V0, H7, F6, C5. Volta para a chamada recursiva do 3. Agora, repete a mesma coisa. Junto o F4 com o número 4, junto o 4 com o número 4, pego o vazio 1 e o vazio 0, penduro debaixo do A e enfilero o A4. A minha fila está desse jeito. Devolve a chamada recursiva, vou para a linha 2. E agora que a coisa começa a pegar jeito, né? Porque agora o G, ele tem o número 3 aqui nas nossas chamadas recursivas, e o filho numerado dele agora vai ser o C5 e o A4. C5 é o filho direito, A4 é o filho esquerdo. Junto esses dois com o G, numero o G, e enfilero o G. Fica lá o G3 no final da fila. Volto para a linha 1. Pego o B junto com o 2, faço 2 dequeus, junto o C5 e A4 com o B, e enfilero o B. Então ficou G3, B2. E finalmente volto na chamada recursiva para o 0, que é o D, junto o D com o 1, desenfilero o resultado aqui e penduro o B2 do lado esquerdo e o G3 do lado direito do D, devolvo a fila D1. Na hora que eu devolvo a fila D1, aqui no início do meu código, eu sei que é uma fila, então eu faço um dequeue. O dequeue devolve sempre um par com a árvore e o resto da fila. O resto da fila não interessa, interessa a árvore. Pego o primeiro elemento, que é o D, e está numerado, baseado em filas. Então note o seguinte, né? Como a gente precisa reconstruir a árvore, a gente tem que fazer toda essa brincadeira com filas de entrada e saída, e como a nossa fila de saída está do lado contrário, a gente aproveita a própria estrutura de recursão para inverter, né? Fica bem mais chatinho de fazer esse cara aqui, né? De qualquer forma, essa versão ela é uma versão que, apesar de parecer complicada, ela é bem eficiente, né? Se você tiver uma fila que tem complexidade O de 1 para inserção e remoção, esse algoritmo roda em tempo O de N, que é o que a gente queria, né? Então, apesar de parecer complicado, não é bem tranquilo. E a versão por níveis que a gente viu agora há pouco, como é que ela fica? Bom, a versão por níveis, ela é bem pavorosa, vamos dizer assim, né? Por que ela é pavorosa? Bom, dá para reconhecer algumas coisas aqui nela, né? Na versão que a gente tinha antes. A gente tem uma função filhos, que devolve uma lista com os filhos de uma dada árvore, de um dado nó, né? Seja vazio ou um nó normal. A gente passa como parâmetro para a chamada original um BFN linha, passando um número e uma lista de árvore, que é o que a gente quer numerar, então essa parte é bem parecida. Então vamos ver o que não é parecido. Olha só, então eu quero numerar algo que é vazio, bom, é vazio, não tenho que numerar. Então se eu recebi um i e uma lista de nós naquele nível, então a primeira coisa que eu faço tá aqui, igual a gente estava fazendo antes, né? Primeira coisa, a gente vai listar todos os filhos. Então a gente usa de novo o concat_map, filhos dos nós desse nível, e tem aqui a lista dos nós do próximo nível. Aí a gente vai pegar e fazer o seguinte, vai calcular j como sendo o comprimento do próximo nível mais i dividido por 2. Isso vai nos dar o primeiro número do próximo nível a ser numerado. Porque a gente pegou o comprimento, né? E o que a gente tem atual. Aqui ele está usando o fato de que, como é uma árvore binária, o que a gente está trabalhando, a gente sempre tem pelo menos metade, né? Metade menos um dos nós em qualquer ponto, em qualquer nível acima, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma árvore com 3 níveis, se a gente pegar o primeiro e o segundo nível, a gente tem 3 nós. Se pegar o último nível, a gente tem até 4 nós. Então, o próximo nível, ele sempre tem pelo menos metade mais 1, né? Então, é o que ele está brincando aqui, é isso, né? Essa divisão por 2. E aí, ele faz uma chamada recursiva para o próximo nível. O próximo nível vai ser a chamada recursiva de BFN linha, que é a função que a gente estava, passando o primeiro número, aqui, j, que a gente acabou de calcular, para o próximo nível, que a gente fez ali no concat_map. Depois que a gente numerou o próximo nível, agora a gente vai precisar reconstruir a árvore. Por que a gente não precisava reconstruir a árvore antes? Porque a gente simplesmente estava imprimindo, né? A gente não estava fazendo nada
na árvore propriamente dita. Então aqui a gente precisa reconstruir a árvore. Essa função de reconstrução ela recebe o i, né, do nível atual, o nível atual original, sem estar numerado, e o próximo nível já numerado, porque foi a chamada recursiva. Como que essa reconstrução faz? Dado um i e duas listas de árvores, ele devolve a árvore construída. Se for uma lista vazia, não tem nada o que fazer. Se for o primeiro elemento desse cara aqui, for da lista original, né, de árvores, ainda não numeradas, for uma árvore vazia, não tem nada que numerar. Devolve como resposta uma árvore vazia, porque ele não contém nenhum valor, e reconstrói, reutilizando o i, porque não foi usado para esse nó, usando ts, cs. O que é ts? É o cara aqui, é o tail, né, da primeira lista. E o cs, continuando aqui a lista do próximo nível numerado. Bom, se o primeiro elemento da lista de nós original desse nível não for uma árvore vazia, quer dizer que a gente precisa tomar alguma atitude. Então a gente vai ter um nó, que tem um valor x, e a gente tem o resto dos nós daquela lista. E aqui do lado de cá, a gente tem os filhos. E os filhos eles já estão numerados. São A, o B, filho à esquerda e filho à direita, e o resto dos filhos do nível inferior. Então eu vou devolver um novo nó, onde o filho à esquerda é o A, que já é o numerado, xi, que numera o x com o número i que eu tenho aqui, o b, que é o filho à direita, já numerado, que veio dessa função aqui, bf, da chamada recursiva bfn', né, no próximo nível num, e faço uma chamada recursiva para fazer a reconstrução, passando i mais 1, porque o i já foi usado aqui, ts, cs. Ou seja, ele passa na árvore, naquele nível, reconstruindo, né, a árvore elemento a elemento, da esquerda para a direita. Né? Ele vai juntando um com o outro. A gente já viu essa técnica de reconstrução quando a gente estava fazendo o merge do merge sort, né? Que a gente pega um elemento de cada lista e ia encaixando um do lado do outro. A gente já fez essa técnica uma vez. Tá? Por que eu digo que essa versão ela é pavorosa? Né? Ela parece mais simples do que a anterior, que a gente tinha aqui usando filas. Né? Bom, ela é pavorosa porque ela não é nem um pouco eficiente. Ela varre cada nível 3 vezes. Uma vez ela varre para pegar os filhos. Depois ela varre mais uma vez para pegar o comprimento do próximo nível. E depois ela passa mais uma vez para fazer a reconstrução. Então ela passa 3 vezes em cada nível para resolver o problema. Né? Ainda é linear? Mas não é uma implementação muito boa. Né? A anterior com filas é mais interessante. Né? Existe uma maneira que dá para implementar em linguagens funcionais que é mais eficiente e mais simples. Né? Bom, a implementação é mais simples, não é tão simples assim de entender o que ela faz, porque ela tem um pulo do gato. Essa implementação ela dá para fazer em praticamente todas as linguagens de programação funcional, mas ela é uma solução preguiçosa. Então você vai precisar exigir, se a sua linguagem não é por padrão preguiçosa, você vai precisar fazer alguma ginástica. Como o Haskell é preguiçoso, por padrão, então a gente pode implementar direto. Olha só a ideia. Imagina que, milagrosamente, cai do céu uma lista com os números de cada primeiro elemento de cada nível. Então imagina que a gente tivesse essa implementação aqui por níveis, só que a gente não precisasse fazer esse cálculo aqui do número para cada um dos níveis. Já chegasse milagrosamente para a gente uma lista com todos esses números. Vamos dizer que essa lista aqui, KS, né, que recebia como parâmetro nessa função bfn_jg. A propósito, o JG, as iniciais de quem inventou, né, essa maneira de implementar, que é o Jones e o Gibbons. Né? Então, imagina que cai milagrosamente do céu essa lista. Bom, se a gente olhar o tipo, né, do que a gente estava fazendo antes, a gente recebe uma lista com os números e devolve uma lista com os números, com o próximo número que está livre para ser utilizado. Né? E é justamente o que ele faz aqui. A gente fez isso no pré-ordem, no in-ordem, no pós-ordem, lembram? A gente devolvia um par, que é o próximo número a ser utilizado, né? Que caso você tenha usado ou não. Então, olha o que ele faz. Milagrosamente chega uma lista aqui, não sei, a gente ainda vai ver de onde vem isso, né? Mas milagrosamente chega uma lista e eu devolvo a lista sem aquele primeiro elemento. Então, se eu quiser numerar uma lista
uma árvore que é uma árvore vazia, eu não usei número nenhum, eu devolvo o KS completo com uma árvore vazia, porque eu não precisei numerar coisa alguma. Se por outro lado recebi um nó, então eu vou usar aquele número, que é o K, para numerar esse cara aqui. Aí eu preciso fazer uma chamada recursiva para numerar a esquerda e uma chamada recursiva para numerar a direita. E eu faço aqui embaixo e me devolve as árvores A' e B'. A gente já vai ver como elas são feitas daqui a pouco. Então eu devolvo um nó, A' e B'. Qual que é o próximo número que vai poder ser utilizado para o meu próximo vizinho à direita? Vai ser K mais 1. E o resto da lista? Qual que vai ser? Bom, o resto da lista dos números que podem ser utilizados, basicamente, é o resto da lista das chamadas recursivas, quando eu fiz para numerar um e o outro. É a mesma coisa que a gente fez com aquelas funções pré-ordem, ordem, pós-ordem. É muito parecido. Olha só, KS1, que é o resultado do chamado BFNJG de KS, que é o que sobrou aqui, né? Porque eu já usei o K, então eu peguei o próximo KS0. O BFNJG KS para subir a árvore esquerda. O resultado, o próximo número livre, é o KS1, BFNJG linha KS1 para subir a árvore direita. Ele me devolve o próximo número livre e o B'. Eu pego esse próximo número livre, devolvo aqui, né, como sendo KS2, né, e isso é devolvido para quem chamou. Agora, olha só, né, o que você vê quando você olha a entrada e a saída dessa função? A entrada e a saída dessa função, elas estão ligadas pelo seguinte motivo. A entrada ela é igual à saída, exceto pelo primeiro elemento. Por quê? A entrada aqui ó, é K, KS0. Quem é KS0? KS0 é o cara que foi usado aqui, que está amarrado. E isso nos dá uma ideia. Que ideia que é essa? A gente vai plugar a saída da função na entrada da função. A gente já fez isso algumas vezes. A gente fez isso quando a gente fez o Fibonacci. E a gente fez isso quando a gente fez os números primos. O Fibonacci usava a própria definição para calcular o próximo número de Fibonacci. E os números primos usavam a própria lista de números primos para fatorar os outros números para decidir se era primo ou não. Então, o que a gente vai fazer aqui é fazer a chamada da BFNJG', passando como parâmetro a própria lista que a BFNJG' devolveu para a gente como resposta. Só que, assim como no caso dos números primos e do número de Fibonacci, eu tenho que dar um número inicial para que ele comece a rodar, né? Porque ele não tem nada para calcular, então ele precisa do inicial para poder calcular. Para fatorar os números primos, eu precisava dar o 2 e o 3, né? Para ele poder calcular que o 5 não era primo e tal. Para calcular o Fibonacci, eu tive que dar os dois primeiros números da sequência, 0 e 1. Aqui eu dou o primeiro número daquela lista mágica, que é a lista que tem a numeração de todos os iniciais da árvore, que é o 1. Então eu passo como parâmetro o 1, KS, ele vai me devolver esse KS aqui só, né, sem o primeiro elemento, que é o tail. Passo como parâmetro a árvore que eu quero numerar, ele me devolve como resposta a árvore numerada, né? E com isso a gente tem uma implementação que é muito mais sucinta, mais bonita e com muita cara de funcional, né? Esses códigos aqui são bonitos de se enxergar, tá? Esse código não é trivial de se entender como ele funciona. Então, na página da disciplina vocês vão encontrar um exercício de que para tentar, ao fazer uma alteração aqui e ver por que ela quebra, tentar explicar por que ela quebra, por que tem que ser implementado desse jeito, porque senão não funciona. Tá? Isso tem a ver, lembrem-se, com a avaliação preguiçosa. Notem, por exemplo, que na hora que a gente faz essa ligação, KS igual a 1 KS, eu na verdade estou ligando esse cara aqui, que é o retorno da função K mais 1 KS2, com a saída dessa chamada recursiva, com KS, que é a saída, só que a saída é a própria entrada, ou seja, KS2 faz parte da entrada que eu estou ligando aqui. Tá? Isso dá um nó na cabeça, faça o exercício que está na página, caso você não tenha entendido, para pegar o jeito da coisa aqui. Tá legal? Além disso, esse código está, como sempre, lá no Replit, você pode rodar, testar e ir tirando as suas dúvidas. Ok? Então, nesse vídeo a gente para por aqui. No próximo a gente vai falar um pouquinho sobre zipper para árvores. Até lá!